Fala, jovem, a paz do Senhor Jesus. Nós estamos começando mais uma edição do programa Os Dias da Minha Mocidade. Esse encontro semanal tão legal, tão gostoso que a gente tem. Nós aqui no estúdio, você aí em casa. E olha só, tá? Tem jovens de todas as idades que assistem esse programa, eu sei disso, que vêm falar comigo. Tem jovens de 5 anos, jovens de 10, jovens de 50, jovens de 80. A juventude, ó, tá na cabeça da gente. E aí, você assistindo esse programa, você passa a conhecer os assuntos que são de interesse dos jovens, sejam eles de ordem doutrinária, espiritual ou do cotidiano. Você que está nos assistindo agora pelo canal da Igreja Cristã Maranata no YouTube, não se esqueça, curta, comente e compartilhe. É o pedido que a gente já faz de início, já para começar, para que esse conteúdo tenha mais alcance, mais relevância dentro do YouTube. Para você que nos assiste nos outros canais de transmissão da Igreja Cristã Maranata, seja bem-vindo a esse conteúdo. E agora você vê aqueles que estamos aqui no estúdio, eu vou começar cumprimentando o jovem pastor aqui. Aliás, todo pastor que vem aqui eu chamo de jovem, viu, Marcelo? Obrigado. Pastor Marcelo Ferreira, paz do Senhor. Paz do Senhor Josias, paz do Senhor jovens e a todos que estão conosco, a paz do Senhor. Muito bem. Minha colega Karina, que está fazendo a Andréia hoje, a Paz do gente Senhor, usa paz do Senhor, pastores, André, tudo ou bom? Karina. Pai do Senhor, pastores, alegria de ter vocês aqui conosco. Pai do Senhor aos jovens aqui presentes no estúdio. Já vou começar apresentando alguns jovens aqui, que a gente está tendo jovens da região de Vila Valéria, que é no norte do Espírito Santo, Linhares. Depois eu vou deixar que eles se apresentem, acho Ótimo. melhor, né, pastor? Então vamos começar, pastor, que o tema... Olha só, isso. Você tem que falar sobre o tema. Fala sobre o tema. Está todo mundo esperando qual é o tema desse programa. Vamos falar sobre o tema. É como discernir o que provém de Deus. Bom Jovens tema, aqui hein? prepararam perguntas... São perguntas, Marcelo, você vai ter... Já estou coçando a cabeça. Isso, coça mesmo. Vai lá, Karina, toca o barco. Então, vamos começar lá com o primeiro jovem que vai fazer a pergunta. Fica à vontade. Paz do Senhor, pastor Marcelo, a paz do Senhor, pastor Josias. Me chamo Davidson, sou da cidade de Vila Valério, da Igreja 1, Ministério do Pastor Ricardo Alexandre. E a minha pergunta é, como discernir se o que nós estamos ouvindo ou sentindo, se é algo que vem do Senhor ou se é a inclinação do nosso coração? Esse é um ponto muito importante na vida da igreja, dos jovens e todos que servem ao Senhor. Há até um dom espiritual que está diretamente ligado a esse assunto, que é o dom de discernir os espíritos. Então, quando você vai falar em discernir que há algum conselho, uma proposta, uma palavra vem do Senhor ou não, o primeiro ponto a se pensar é que no mundo espiritual, na existência do homem, tudo pode ter 3 origens. Algo pode vir de Deus, ser profético, ser revelado, pode ser de uma procedência maligna, ou pode ser do homem, aquilo que emerge do homem, os seus pensamentos, os seus desejos. Então, por um exemplo claro, doutrina. Você tem a sã doutrina, que é a doutrina que vem do Senhor. Jesus fala de doutrinas humanas, que são invenções humanas, e Paulo chega a falar de doutrinas de demônios. Então, eu acho que esse é o primeiro consciência, saber que pode ter 3 fontes. Dentro disso, lógico que a primeira opção para discernir os espíritos é você usar a palavra, tanto consultando ao Senhor, como observando ao Senhor. Porque tudo aquilo que vier contra a palavra ou para mudar a palavra, isso é de procedência maligna. Então esses pontos é que eu diria para os jovens, observar a palavra ou consultar a palavra. E encerrando, há um ponto que eu acho que é muito útil para os jovens, para quando você vai sentir se aquilo é do Senhor ou não, que é um texto que está em Colossenses, que fala assim: seja a paz de Cristo vosso árbitro. O árbitro ou o magistrado é o que dá a sentença, se aquilo é ou não é. Então, olha que interessante que Paulo traz na carta aos Colossenses, que a paz de Cristo seja o vosso árbitro. A paz de Cristo vai dar a sentença, se aquilo é ou não é do Senhor. Então, um exemplo prático para a gente poder encerrar. Você vai fazer algo que você pode fazer, você vai comprar algo que você tem condições de comprar, você tem até o dinheiro para comprar, mas você não sente paz naquilo. Essa falta de paz é o Senhor falando que aquilo não é do Senhor, que não é para fazer. Ou ao contrário, às vezes você vai fazer algo e você sente paz naquilo.
Então, a paz de Cristo, que ela é como que uma bússola, ela é como um árbitro que vai dizer se algo é ou não é do Senhor. Ou seja, jovens, quando vocês forem fazer algo, ainda que pareça que possa ser feito, e você não sentir paz naquilo, você não deve fazer. Marcelo, uma pergunta para você. A pergunta que o Davidson fez, ela aponta para algo, um sentimento, ou até, ele usou a expressão, aquilo que se ouve, né? De repente você tem a sensação que ouviu alguma coisa, uma direção e tudo mais. O corpo, a igreja como corpo, pode ser um recurso para o discernimento? Por exemplo, buscar o pastor, falar, pastor, eu estou com isso aqui e tal, tive esse entendimento, tive esse sonho, eu não sei se o que eu tive é uma revelação do Senhor. O corpo é uma alternativa para trazer essa certeza, essa resposta? É um grande privilégio que nós temos. Você tem 3 propostas de emprego, uma só que seja. Você tem opções de fazer faculdade em tantos lugares, e você tem uma igreja com dons espirituais, que acho que é o ponto essencial, que tem discernimento. Então você vai levar para consultar, e não somente, né, Josias, consultar, mas às vezes você está orando por uma questão profissional, ou até sentimental, ou uma proposta de emprego, e você tem um sonho, você teve um dom, mas você não perceber que muitas vezes, quando você está muito envolvido em algo emocionalmente, ou naquela questão, para você é mais difícil. Então você pode levar no corpo ao ministério, que vai dar um discernimento e vai te ajudar a entender o que o Senhor te mostrou. Então ter uma igreja que tenha dons, que tenha discernimento, que tenha sabedoria, faz muita diferença, né? Muito bom. Faz muita diferença. Glória a Jesus. Agora eu vou fazer uma coisa aqui que não está no script, né? Eu vou fazer uma pergunta para o Davidson. Será que ele vai acertar a responder? Olha, eu acho que ele merece. Ele merece, né? Mas eu acho que ele vai acertar a responder. Sabe qual é a pergunta? Onde fica Vila Valério? Aí foi fácil. Bom, para quem aqui é do Espírito Santo, às vezes até acha que Vila Valéria é um bairro de Vitória ou de Vila Velha, mas Vila Valéria está localizado no noroeste do estado. Como referência, podemos tomar Colatina ou Linhares, certo, que é aproximadamente 100 quilômetros após qualquer uma das duas cidades. E vocês vieram de lá para cá hoje para a gravação. Que coisa boa. Quilômetros. Muito bem. Amém. Respondido. Pronto. Contento. Vamos lá. Vamos seguir aqui com o programa. E é o seguinte, nós sempre temos a participação de irmãos, que a gente sempre pede a cada programa, você já está acostumado com isso, de jovens que trazem ou uma pergunta ou um testemunho, contam uma experiência, e são de fora, ou seja, não estão aqui no estúdio, às vezes são daqui da região, às vezes de outros lugares do Brasil e até do exterior. E hoje nós vamos ter uma pergunta que vai ser feita pelo Jefferson, que é um jovem da igreja em Tiradentes, no estado de São Paulo, na cidade capital do estado de São Paulo. Então, fala, jovem. A paz do Senhor, irmãos, eu sou o Jefferson, da Igreja de Tiradentes, em São Paulo, junto com o pastor Daniel Santana. E nesse assunto de como discernir aquilo que vem do Senhor ou não, nós sabemos que os nossos sonhos, por influência do subconsciente e do inconsciente, tendem a nos mostrar aquilo que foram as lembranças, aquilo que foram elementos dos nossos dias, e às vezes a maior dificuldade é saber aqueles sonhos que foram ou não do Senhor. Como discernir, além da consulta à palavra que nós temos, como discernir se algum sonho ele veio da parte do Senhor, com elementos proféticos, ou se esse sonho ele vem tão somente da nossa razão, da nossa mente, com elementos do nosso subconsciente. Obrigado, Jefferson, por sua participação. E um grande abraço ao pastor Daniel Santana e aos nossos irmãos aí em Tiradentes, na igreja de Tiradentes, no estado de São Paulo. E aí, Marcelo, pergunta do Jefferson é uma pergunta que nos leva a refletir até sobre a questão do consciente, do subconsciente, do inconsciente. Como é que a gente entende isso? Olha, Jefferson, Eclesiastes, capítulo 5, diz o seguinte, que das muitas preocupações
vêm os sonhos. Em outra versão diz assim, das muitas preocupações vêm os sonhos. Então, esses são sonhos que são inerentes ao próprio homem, à sua existência. Está muito preocupado com uma coisa, você está pensando aquilo o tempo todo, à noite você vai ter sonhos com aquilo. Você passou o dia inteiro trabalhando num caixa do supermercado mexendo com dinheiro. Você mexeu com dinheiro o dia inteiro. Aí à noite você tem um sonho com dinheiro. Ah, vou ficar rico. Não, das muitas ocupações, há sonhos. De novo, nós vamos voltar às 3 origens. Então, as sonhos que vêm do homem, das suas preocupações, dos seus medos, da sua ansiedade, das suas ocupações. É possível também haver sonhos também de procedência maligna. Por isso que tem que consultar. E há aqueles sonhos que vêm de Deus, que vêm do Senhor. A melhor definição de um dom espiritual está na carta aos Coríntios. O que é um dom espiritual? É aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, não subiu ao coração do homem, mas que Deus vai revelar. Ou seja, o dom, ele é um mistério. O dom é o desconhecido que é revelado. Por isso que o sonho, ele é classificado na Bíblia como dom de ciência. Por quê? Porque Deus vai te dar ciência de algo que você não sabe. Se você já sabe, então não é revelação, porque já está revelado. Então, o dom espiritual, ele tem essa característica. Então, vamos pegar essa melhor definição. O que o olho não viu, você não viu. Você não viu aquilo. O ouvido não ouviu, você não ouviu ninguém falar aquilo. E aquilo não tinha passado pelo seu coração e, de repente, te dá um sonho. Isso é um dom espiritual. Eu não sei se acontece isso com os irmãos, contigo, às vezes. Os sonhos do Senhor, eu penso que ele tem uma característica. Geralmente, e eu não estou colocando uma regra, não estou perguntando se acontece com vocês. Mas é muito comum, quando você tem um sonho do Senhor, logo quando você acaba de ter o sonho, você acorda. A nem que seja uma coisa breve. Eu vi que balançando a cabeça. Isso é muito comum, não é verdade? É. Você acabou de ter o sonho, você tem ainda que seja um breve despertamento, você acorda um pouquinho assim, tipo assim, né, e volta a dormir. Eu não sei por que o senhor faz isso. De repente é uma forma do senhor fazer que a gente possa lembrar no outro dia. Isso. E eu penso que é uma forma didática dele. Mas eu até já sei quando o sonho é do Senhor por esse acontecimento. Quando é do Senhor, ele tem características próprias, né? Você tem um sonho, eu sempre acordo logo em seguida, não estou estabelecendo como regra isso. Uhum. Mas aí foi um sonho do Senhor. E sempre interessante ao sonho, né, Josias? Puder falar 2 coisas em relação aos sonhos. Sempre, às vezes, o sonho, a mensagem do Senhor não está no detalhe do sonho, mas na essência dele. Qual é a essência daquele sonho? Qual é a grande mensagem daquele sonho? Qual é o sentimento que Deus te fez sentir no sonho? Esse é geralmente a grande mensagem do sonho. Porque às vezes a pessoa tem um sonho e quer pegar o detalhe, onde eu estava. Não, às vezes aquele lugar que você estava, ou com quem você estava, é tudo simbólico. Mas se detém a essência dele, ao sentimento que Deus te deu no sonho, ao que Deus quis te mostrar. E se me permite mais um detalhe acerca dos sonhos, que até a gente aprende com o pastor Gedeuti. Quando Deus dá sonhos, Karina, quer dizer que você tem mais tempo. Quando é visões, é imediato. É imediato. Se eu te dei uma visão, vamos resolver rápido, vamos colocar em ordem, vamos nos movimentar. Quando é sonhos, quer dizer o seguinte, você tem mais tempo para agir, para organizar, são coisas ligadas a um tempo mais adiante em que você pode trabalhar até com mais calma. E associada a essa resposta que você deu, a primeira resposta que você deu, a palavra ela norteia, você reconhece o conteúdo profético do sonho dentro da palavra, dentro daquilo que a palavra define e dirige. Amém. Vamos continuar, Karina, com os nossos jovens aqui? Vamos continuar, a próxima jovem vai fazer a pergunta dela. Pai Senhor, pastor, eu sou daqui de Vila Velha mesmo, sou da Igreja de Praia da Costa 4, do Ministério do Pastor Diniz e também do Pastor Josias. E a minha pergunta é, uma enfermidade, ela pode ter uma origem espiritual, um fundo espiritual, ou ela é somente física mesmo? Esse é um ponto sensível, né, Josias? Uhum. Eu abordaria, Gabi,
3 pontos. Lógico, primeiro, que a enfermidade é uma questão física, clínica mesmo, e que tem que ser tratada no corpo mesmo. Um segundo ponto é a questão que a gente chama de psicossomática, quer dizer, é a doença quando é emocional. Aquele caso típico, o paciente está com assim, uma dor, um aperto no peito, uma sensação de falta de ar, ele vai no médico, faz todos os exames e não dá nada. Ele faz esteira, ele faz exame de sangue, ele faz tomografia, mas você não tem nada. A sua questão é emocional. O médico sempre usa essa expressão. A sua questão é questão emocional. E procura um psicólogo, ou seja, as questões da alma começam até a refletir no físico, que é sentir a falta de ar, uma dor no peito, mas aí é uma questão da alma. É uma questão da alma, questões emocionais. Mas não há como negar, e aí a palavra nos dá base para isso, que pode haver enfermidades, doenças de fundo espiritual. Então vamos para o ministério de Jesus, que é o tema do programa, né? Discernir o que vem de Deus ou não. Vamos para o ministério de Jesus. Jesus curou muitas pessoas, Gabi, muitas. Curou o cego, veja. O paralítico, anda. Era cura física, né? O leproso, ser limpo. Mas houve casos pontuais de enfermidades que Jesus não curou. Ele operou uma libertação. Então, por exemplo, tem um caso de Lucas, um surdo e mudo, que trouxeram até Jesus. Jesus não curou. Assim, sai dele. E na hora começou a ouvir e falar. Na hora. Por quê? Ele, veja aí, a capacidade de discernir os espíritos. Jesus discerniu que não havia doença, não era questão física, era uma questão espiritual. A mulher encurvada, há 18 anos, ela não conseguia nem andar direito, coitada. Ela andava já toda encurvada. Quando ela chega, o Senhor até depois fala com os fariseus, eu não iria libertar essa mulher que há 18 anos estava presa pelo adversário, e ele vai e repreende a opressão. Você tem o caso do jovem lunático, e Jesus também o repreendeu. Ele tinha ataques, ataques terríveis, e também tinha dificuldade da fala. Ele tinha dificuldade de falar e ele não ouvia. E o Senhor chega e repreende, um texto conhecido, né? O Senhor repreende, manda sair, sai, e ele começa a falar distintamente. Então, sim, a pergunta é que pode haver casos em que uma doença pode ser de fundo espiritual, uma opressão que entrou e que está agindo no físico. Você sabe, Josias, que tem uma experiência aqui, eu sempre me lembro dela, do nosso saudoso pastor Jário Coelho. Uhum. Nós estávamos com a irmã, né? E ela já estava de 6 a 8 meses sem a igreja, Karina. Problema sério nos joelhos. Então os irmãos iam visitá-la. Aí Jário um dia foi na igreja, e aí Jário era muito usado nessa área também, né? Vamos levar o pastor Jário lá para lá, porque já também era muito usado em dons de cura, nos dons de curar, né? Pode falar que Jário já está na eternidade. Já partiu para o senhor. Uhum. E ele chegou lá a forar aquele jeito do pastor Jário, e aí falou, ela não tem nada, não tem doença nenhuma. Eu, o diácono, estava 8 meses visitando a irmã, né? Aí o pastor Jário não entendeu direito. Daqui a pouco tá lá, e aquele jeito dele cantando aqueles corinhos dele. E, não, pastor Jário, a irmã tem uma doença assim no joelho, ela não consegue nem andar mais. Não tem nada. Aí ele foi lá, estendeu a mão, como ele dizia, foi lá, é uma expressão que ele usava, né? Você vai lembrar. E repreendeu Desurdino. Lembra disso? Eu lembro. Ele chamava de Desurdino. Orou repreendendo, na hora falou assim, não, a senhora pode levantar e andar. Levantou e andou normal. Glória a Deus. No dia estava na igreja. Então isso é a capacidade que o Senhor dá. Isso quem dá é Deus. Você não desenvolve. Né? É o discernir espíritos. Aqui é uma questão espiritual que pode entrar por muitas vezes. Por coisas que ouviu, coisas que assistiu, limites que você passou. Lugares onde você foi. Que você entrou. Quer ver um exemplo interessante, José? Você quer me estender? Miriam e Moisés ficaram leprosos. Aquela doença, o motivo dela foi espiritual.
Porque eles quebraram o princípio da autoridade. Miriam e Arão. Eu falei Arão, falei o quê? Moisés. Miriam e Arão se rebelaram contra o governo do Senhor, que estava em Moisés, desafiaram, quebraram o princípio da autoridade, foram rebeldes, e em consequência dessa brecha que abriram, os dois ficaram doentes. Então, uma doença que a causa dela foi uma questão espiritual que afetou. Depois, Moisés houve arrependimento. Tem alguém nessa situação, vai que o Conselho Bíblico, como resolver isso? Uhum. Eles se arrependeram, eles pediram a Moisés, se recompuseram, Moisés orou por eles e foram curados. Não houve remédio, medicação. Uhum. Então, eu acho que isso é um aprendizado importante, né? Muito bom. Karina, vamos continuar com os nossos jovens? Pastor, agora nós vamos pro próximo jovem. Fica à vontade. A paz do Senhor Jesus a todos os irmãos, a todos os jovens que estão conosco conectados, que estão nos assistindo, que participam desse programa. Eu me chamo Ivonei, sou da Igreja Central de Vila Valéria 1, pastor Alexandre. A pergunta que nós iremos fazer ao pastor Marcelo, ela é uma pergunta que nos fala um pouco sobre a consulta da palavra. E essa pergunta, muitas vezes, nós, como jovens, a gente sentimos algumas ansiedades, algumas fadigas. E essa pergunta, ela começa assim: quando nós perguntamos ao Senhor algo ou alguma coisa, mas às vezes o Senhor, ele demora um pouco a responder e nós costumamos a consultar o Senhor. Mas o Senhor, ele não responde por imediato. E nós ficamos um pouco meio afadigados, mas com o tempo, o Senhor, através da tua palavra, que é viva e eficaz, ele fala. Amém. Eu acho que a pergunta do Ivonei está ligado ao silêncio de Deus. De quando Deus faz silêncio. A pergunta é, quando nós consultamos o Senhor e o Senhor não responde, não é isso? E o Senhor não responde. É um assunto muito interessante. Como o tema do programa é discernir, é você aprender a discernir o silêncio de Deus. Porque Deus, até quando faz silêncio, está falando. Quando ele faz silêncio, ele quer te falar alguma coisa. Então, você está consultando aquela velha que todo mundo já passou. Você consulta o seu 10 textos e nos 10 o senhor não fala. Dá até um certo desespero. Aí, Marcelo, uma distinção entre o senhor dizer não ou o senhor não responder. Você não enxerga ali uma resposta, seja ela sim ou não. Você abre a palavra e sente, o senhor não falou. Você abre e não falou. Você pede imposição de mãos na igreja, orou, nada. Você pede a outra pessoa, nada. Então, isso é bíblico. O silêncio de Deus é bíblico. Agora, o que a gente precisa entender é discernir por que Deus está em silêncio. Porque há alguns motivos. Por exemplo, às vezes Deus está em silêncio porque Ele está te repreendendo. Como eu disse, o silêncio de Deus fala. Um exemplo bíblico disso. Saul. Deus não falava com Saul mais nem pelos profetas, nem pelo Urim e Tumim. Deus se calou. E ele consultou, o Senhor não falava mais com ele. Por que Deus estava em silêncio com Saul? Porque o Senhor já havia falado várias vezes e ele não obedecia. Então o Senhor parou de falar. Então era uma reprovação, era uma exortação, era uma correção. Então, às vezes, você está orando, você está com o Senhor não está falando, é como se fosse, eu já falei com você várias vezes, você não obedeceu. Aí você pode pensar assim, o que o Senhor falou que eu não obedeci? Aí você vai lá, coloca em ordem, o Senhor volta a falar. O que eu estou fazendo? Ou então alguma coisa na sua vida que não está agradando ao Senhor, e Ele já te falou várias vezes sobre aquilo, você não acertou, Ele para de falar. Aí o Senhor parou de falar. Você vai lá e tira aquilo, Ele volta a falar. Agora, há outros momentos que Deus faz silêncio
porque ele está te provando. Aí é um outro motivo. Então, por algum momento, o Senhor quer provar a sua fé, quer até o mesmo amadurecimento de um servo, ele se cala. Ele deixa de falar, mas ele está ali, porque aqui não há nada de errado. Um texto que vai dentro disso. Jó, eis que ele está do meu lado e eu não o sinto. Ele estava lá, mas o Senhor se calou com ele. O salmista, no Salmo 83, ó Deus, não fiques em silêncio, não te cales, porque o silêncio de Deus incomoda aquele que ama o Senhor. Então, quando, às vezes, o silêncio é simplesmente porque ele está te provando. Qual é uma característica desse silêncio? Ele não fala, mas você sente a presença dele. Você está sentindo o Senhor, só que ele não quer falar com você nada daquilo. Então, o que você tem que fazer? Esperar. Veja, em cada situação dessa, quando você vai consultar o Senhor e o Senhor está em silêncio, tem ações diferentes. O Senhor parou de falar com você porque você está fazendo algo que não agrada ao Senhor. O que cabe? Arrependimento. O Senhor está em silêncio com você porque está te provando. O que cabe? Fidelidade. Agora, não confundir, né, Josias? Silêncio com passividade. Silêncio com inatividade. Deus está em silêncio, mas não está parado. João fala isso. E houve silêncio por quase meia hora no céu, mas o céu não parou. O céu estava em movimento, mas houve um silêncio. Deus está em silêncio, mas Deus não está parado. Ele está em silêncio, mas está trabalhando. Então, isso acho que é interessante para nós, fechando a pergunta, como é o tema do programa, né, Karina? É discernir por que Deus está em silêncio. Conhecer esse silêncio. Não sei como é que está o nosso tempo. Pode falar. Como é que Deus fala até do silêncio. Aí tem a época de jovem. E era uma reunião, Gabi, todo mundo estava orando, você estava falando. Todo mundo você estava falando. Todo mundo. Eu ajoelhava, você falava. E tinha uma moça que tinha até vindo na igreja tradicional. E até a minha esposa que havia convidado. Ela estava vindo aqui várias vezes. Ela falou assim, todo mundo que ajoelha o Senhor fala. Isso aqui é combinado, né? Aí eu olhava a interpretação, todo mundo. Então, aí isso no coração, tá bom, então Deus quer falar com todo mundo. Tá bom, aí não acreditou. Nós oramos para uns 30 jovens, falou com uns 30. Quando chegou a voz dela, ela ajoelhou, nada. Nada, não teve um dom, não teve uma visão, não teve uma revelação, nada. O Senhor ficou em silêncio. Aí ela assustou. Ela entendeu na hora, Deus ouviu meu pensamento. Na oração seguinte, eu só voltou a falar com outro. O silêncio de Deus fala. O silêncio de Deus fala. Deus falou, o que o silêncio de Deus falou com ela? Eu ouvi os seus pensamentos, você achou que dons não existem, e os dons existem, daqui a prova. Tudo isso o silêncio dele falou. É maravilhoso, né? Há um aspecto também que é a intimidade do servo com Deus. Quando você convive com uma pessoa, e é claro, é uma comparação relativamente grosseira, mas didática. Quando você convive com alguém há muito tempo, você olha para a pessoa, você sabe o que a pessoa está pensando. Você já sente, né? Isso acontece muito, casal, marido e mulher e tal. Você olha, você já sabe que está bem, não está bem. O silêncio fala. É verdade. Né? Então, quando você tem intimidade com Deus, você também sabe que o Senhor está dizendo, espera um pouquinho, aguarda um pouquinho, eu estou resolvendo. Né? Eu gosto muito, Marcelo, de dizer o seguinte, os discípulos no Mar da Galileia podiam pensar que o Senhor ia resolver de qualquer maneira, menos que Jesus vinha andando sobre as águas. Então, às vezes, aquela expectativa, cadê, não tem solução, o Senhor está agindo. Né? E quando você ouve a voz, você já ouve assim, não temas, sou eu. Que maravilha. E Josias, dentro da pergunta, um conselho para todos nós. Você está consultando ao Senhor e o Senhor não está falando, não chegue ao 100º versículo. Não chegue ao 20º. Porque ele quer alguma coisa. Isso. Né? Vai, Senhor, vai madrugar, vai meditar, o que você está querendo? Um jejum. Onde é que eu errei? E aí você vai alcançar a resposta. Que coisa boa. Muito bem. Gente, nós vamos agora dar oportunidade a um pastor
que vai trazer uma mensagem. A gente sempre tem uma palavra de um pastor que faz a gentileza, né, por amor a esta obra, grava uma mensagem, manda para a gente. E hoje o pastor que vai pregar aqui, quando eu digo vai pregar, vai trazer uma palavra, fazer uma reflexão na palavra bem objetiva, tratando desse tema que nós estamos falando aqui, é o pastor Leonardo Azevedo, que é da igreja em Campinho 1, lá em Domingos Martins. Fala, pastor! A paz do Senhor, irmãos. Nós fomos convidados para falar para os jovens. Eu vou ler um texto da palavra do Senhor que está no livro de Apocalipse, capítulo 2, que nos diz assim, no versículo 9. Eu sei as tuas obras de tribulação e pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são a sinagoga de Satanás. E como o assunto nosso são a diferença daquilo que é do Senhor, aqui o Senhor está definindo uma igreja que o Senhor sabia que ia ficar na história, uma igreja que passou as maiores batalhas. A igreja de Éfeso, ela passou a dificuldade com os judeus. Se levantaram contra, usaram todo o poder contra a igreja e ela cresceu. Ela cresceu tanto que incomodou a Roma. Era um povo poderoso pelo poder de Deus, e aqui o Senhor está falando. És rica. É uma igreja poderosa. É uma igreja que não se preocupa com ela mesma, mas é uma igreja que conhece o poder de Deus. Quem conhece o poder de Deus sabe que quem está preocupado com a sua vida é Ele, porque vai ter um testemunho da sua vida, da minha vida. Eu fui chamado jovem, e quando nós olhamos para trás e vemos aquilo que o Senhor faz, com quem Ele chama, é glorioso, irmãos. Quando nós somos jovens, a gente não tem como mensurar o que o Senhor vai fazer. Mas quando nós olhamos para aquilo que o Senhor fez, é bem maior do que a gente imaginava na época. Quando nós fomos chamados e o Senhor falava de mistérios, e hoje quando nós lemos um texto desse, nós sabemos o que é ser rico. Quando as pessoas olham para você e eles perguntam, como você conseguiu isso? E nem às vezes você mesmo sabe explicar. Mas você sabe, Ele te falou. E muitas vezes a gente nem creu, né? O Senhor ia fazer tão maior do que nós imaginamos. Mas essa é a nossa bênção. Essa é a nossa glória, porque nós sabemos. Isso é obra de Deus. Tu és rica. E os outros que não conhecem o Senhor não são. Apesar de às vezes parecer que são, não são. A paz do Senhor, irmãos. Obrigado, pastor Leonardo. Aqui a gente chama carinhosamente de Léo, né? É o nosso Léo. É o nosso Léo. Obrigado, Léo, por sua participação, pela palavra que você trouxe. Um abraço aos irmãos aí em Domingos Martins. Deus os abençoe. Bom, a gente está caminhando aqui para o final dessa edição. Lembrando para você que nos assiste que já de algum tempo que a gente tem feito nesse formato em que a gente divide um mesmo tema em 2 episódios. Então, na semana que vem, a gente continua com esse mesmo grupo que está aqui e você vai ter a conclusão desse episódio, desse tema que nós estamos abordando hoje. Pastor Marcelo, paz do Senhor, obrigado pela sua presença aqui. Paz do Senhor, meu amigo. Paz do Senhor a todos. Minha colega Karina, paz do Senhor, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a nossa equipe de produção. Ah, sim, pastor, tem que falar da nossa equipe, porque assim, se eu puder não atrapalhar eles, tá bom, entendeu? Mas tem a Raíssa, a Nínive, o Thalisson, o Rafael, a equipe também de produção aqui da rádio também, que nos ajuda sempre que possível, a Andréia, nossa querida Andréia, um abraço a todos. Muito bem. E para vocês jovens, a paz do Senhor. Se Deus quiser, semana que vem a gente continua aqui tratando desse assunto. Deus abençoe. Amém? Amém. A gente chega então ao final de mais uma edição do programa Os Dias da Minha Mocidade. Agora eu quero falar sobre uma coisa antes da gente concluir. Estamos nos aproximando do Trombetas e Festas de 2024. É a 4ª edição do Trombetas e Festas. Uma maravilha, uma bênção, uma festa. Você, jovem,
Você, servo de Deus, esse é um momento todo especial para a evangelização. Então, se envolva, inclua-se no processo, na sua igreja, procure o seu pastor, fale sobre isso, tá? Fale sobre o canal da Igreja Cristã Maranata no YouTube. Nós vamos ampliar o alcance do canal e você pode falar isso porque as pessoas podem assistir, obviamente, o Trombetas e Festas pelo YouTube, mas também você deve convidar para estarem na igreja. E você, que por algum motivo ainda não é membro da Igreja Cristã Maranata ou é membro de outra igreja e acompanha esse conteúdo, eu quero fazer esse convite especial para você. Domingo, dia 1º de dezembro, às 11 horas da manhã, na Igreja Cristã Maranata, mais perto da sua casa. Eu pedi para colocar aqui na tela um link e um QR Code. Se você apontar a câmera do seu celular para esse QR Code, você vai ser redirecionado para o nosso sistema e vai encontrar a Igreja Cristã Maranata mais perto da sua casa. Vá, às 11 horas da manhã, em ponto, nós começaremos a transmissão do Trombetas e Festas. É um evento todo especial, transmitido para o mundo inteiro, em mais de 10 idiomas, ao vivo, e você não pode perder esse evento, tá bom? Deus abençoe. A paz do Senhor Jesus.